O Brasil nunca será uma superpotência, entenda por quê. Bom, quando o assunto é superpotência, soberania nacional, domínio das relações financeiras, domínio geoglobal, commodities e por aí vai, tudo que os professores e políticos conseguem dizer para você é: um país tem mais dinheiro que o outro país tem bomba atômica, o outro país tem mais recursos naturais, o outro país colonizou o outro país, e por aí vai. Ou seja, isso nada mais é da constatação do óbvio. São pessoas que conseguem apenas conceber a ideia do óbvio. São coisas que você consegue ver. Tudo que você consegue ver, ou são coisas que já existiam lá, ou são frutos de decisões que já foram tomadas. Beleza? Agora, o que determina se uma pessoa será dominante ou se um país será dominante é o domínio e controle das relações sociais. E quando o assunto é domínio das relações humanas, domínio das relações sociais, o Brasil e outros sul-americanos, alguns sul-africanos, alguns países do Oriente Médio, são crianças brincando num playground. São crianças brincando num playground quando o assunto é domínio das relações humanas. Principalmente nós brasileiros. Nós brasileiros temos dificuldade de compreender, de entender a correlação que existe entre autoridade, consequência, responsabilidade, consequência, autoridade. A gente não consegue entender uma coisa dentro das relações humanas que é o seguinte: as pessoas entregam a autoridade às pessoas que vão arcar com as consequências. Você nunca deve entregar autoridade ou responsabilidade a pessoas que não vão arcar com as consequências. Esses países, Japão, Alemanha, Estados Unidos, esses países já entenderam isso há séculos. E nós, brasileiros, não conseguimos entender isso. A gente entrega a responsabilidade para pessoas que a gente acha que tem mérito, a gente acha legal. E esses países nunca vão fazer isso. E esses países, essas pessoas, nesses países, elas tratam as relações humanas entre indivíduos do mesmo jeito que elas tratam as relações entre países. E nós, brasileiros, fazemos as mesmas coisas. Nós usamos as relações internacionais do mesmo jeito que nós tratamos as relações entre indivíduos, entre pequenos grupos de sociedade. Então, essa relação ela é muito complexa. Então, acontece o seguinte, por exemplo, os Estados Unidos falou para o Japão: olha, não precisa fazer um exército, porque a gente arca as consequências para você. Se alguém invadir o Japão, os Estados Unidos vai assumir as consequências de mobilizar uma tropa para defender a soberania internacional, a soberania territorial, a integridade territorial do Japão. O Japão jamais assinaria um acordo desse com o Brasil. Por quê? Porque o brasileiro não consegue arcar com as consequências nem das responsabilidades entre indivíduos. Você faz um acordo com um cara aqui hoje, você fala assim: olha, eu vou te dar B, e você vai me dar A. Aí vocês fecharam o acordo. 30 dias depois o cara fala assim: pô, não gostei desse acordo. Eu falo: mas o acordo era esse, eu te dou A e você me dá B. Aí o cara fala assim: ah, não, mas isso está errado, vou na justiça. Aí o juiz vai lá e desfaz o seu acordo. E os brasileiros fazem as mesmas coisas quando o assunto é relações internacionais. Entendeu? Consequência, autoridade e responsabilidade são coisas que andam juntas. E os Estados Unidos trata as relações humanas, as relações sociais, assim, há décadas, séculos, tá? Do mesmo jeito que os britânicos faziam, do mesmo tempo que os eslavos também faziam, do mesmo jeito que muitos árabes também fazem, judeus e por aí vai. Então,
O domínio das relações humanas vem antes do domínio da relação dos recursos, do domínio dos recursos naturais, do domínio do recurso bélico, militar, do domínio, ou seja, o domínio do recurso bélico militar depende do domínio das relações humanas. O domínio dos recursos naturais depende do domínio das relações humanas. E por aí vai. Então, no Brasil, você consegue desfazer qualquer acordo através da justiça. Isso não demonstra que você tem democracia. Demonstra que você tem leis frágeis que não respeitam acordos entre indivíduos. Muito pelo contrário. Não demonstra, ou seja, a força do Estado frente ao indivíduo não mostra que você tem uma democracia forte. Mostra que você tem indivíduos fracos. É muito pelo contrário. Então, nós brasileiros, então, não só, como diz, não só nós brasileiros, mas latinos sul-americanos, sul-africanos, Península Arábica, outros países do mundo, outras regiões do mundo, têm esse problema de compreender, entendeu? De conseguir conceber uma ideia de relações humanas mais sólida, entendeu? Entender a regra de casualidade das coisas, tá? Ninguém, por exemplo, você vai emprestar um carro para alguém, você nunca pode emprestar um carro para alguém que não vai arcar com as consequências. Se o cara bater com o seu carro, ele pode te dar outro carro. Você emprestou um carro para alguém que o cara bateu o seu carro, ele vai lá na loja e comprar outro. No Brasil, o cara trata isso com passividade, com tranquilidade, ele não entende essa relação. Ele acha que essa relação é normal, e não é normal. Entendeu? Não é normal as pessoas delegarem responsabilidade e autoridade para pessoas que não vão arcar com as consequências. E as pessoas olham para nós e veem pessoas que não têm domínio de relações humanas. Então, uma coisa, se você fizer uma coisa dessa nos Estados Unidos, né, jamais, entendeu? Jamais isso aconteceria, né? No Brasil, a coisa mais normal do mundo é um juiz desfazer um acordo que foi feito entre indivíduos. É a coisa mais normal do mundo, mesmo em condições que não, mesmo em condições que foram respeitadas as diretrizes da Constituição Federal, simplesmente pelo fato de ele ser juiz. Então, para nós que estamos aqui, isso é uma coisa divertida, mas para o mundo que observa nós de fora, para eles isso é um terror, é um absurdo, entende? É um absurdo. Eles falam, pô, esses caras, o que eles estão fazendo? Eles estão brincando, eles são crianças brincando. O brasileiro, ele olha para o Estado, para o governo, como se ele fosse um pai e nós um monte de criança brincando. É isso que os caras veem, a gente. Então é por isso que você nunca vai ser uma superpotência, porque para você ser uma superpotência, você precisa ter o domínio das relações, você precisa mandar. Para você mandar, você precisa de autoridade. E para as pessoas te darem autoridade, você precisa ser alguém que seja capaz de arcar com as consequências. Entendeu? O Japão não vai delegar, entendeu, a responsabilidade da soberania, da integridade territorial do país dele a um país que não vai arcar com as consequências. E eles levam essa mesma lógica para as outras relações, pô. Entendeu? Para a saúde, para a ciência, para a saúde, para relações humanas, para a educação, para tudo. É assim que eles enxergam, pô. Entendeu? Então, os Estados Unidos falou para a Europa toda, não precisa fazer bomba nuclear. Não precisa vocês ficarem gastando com dinheiro com bomba nuclear. Eu tenho um monte de bomba aqui. Ó. Se alguém invadir o país de vocês aqui, eu empresto uma bomba para vocês e vocês jogam no cara lá. Em troca disso, a gente faz isso e isso. Entendeu? Com o Brasil, um país desse jamais faria um acordo desse. Porque ele não pode falar assim, ó, fala, Brasil, vou fazer um acordo com você aqui, não vou cobrar imposto, o brasileiro pode vir para cá, a gente faz um acordo aqui, em troca disso, você desenvolve uma bomba nuclear lá para mim, caso alguém precisar, caso alguém invadir aqui, você joga para mim uma bomba no cara lá. Ele nunca vai traçar um acordo desse com o Brasil, pô. Que vai chegar na hora de resolver o problema,
Aí o Brasil vai falar, vai vir algum brasileiro, demagogo, político, falar assim, eu esqueci, cara, não deu tempo. Entendeu? Aí o país está lá tomando bala. Os caras nunca vão fazer isso. Porque eles sabem que o brasileiro mete essa direto, pô. É o famoso jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, né, os estrangeiros olham e veem isso como uma fragilidade no domínio das relações humanas. A gente acha engraçado, acha legal isso, mas eles veem uma fragilidade.